Qual é a sua lepra? Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus baseado no livro de 2 Reis 5,14, que narra parte da história da vida de Naamã. Nós vamos ler aqui e entender. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele era um homem leproso, um homem que havia gastado fortunas, gastou para tratamento da sua doença. Acontece que na Síria não existiam médicos na época, não existiam profetas, não existiam curadores. E este homem, imagina, leproso, mas sempre altivo, porque ele era um homem que havia vencido muitas guerras, havia defendido a Síria muitas vezes, mas porém ele era leproso. O rei, os seus comandados, todos tinham conhecimento daquilo que ele vivia, da situação em que ele passava. Imagina um homem leproso, como eram as suas vestes, como cheirava mal o seu corpo, como será que era o relacionamento com a sua esposa? Mas Deus sempre tem uma provisão para aqueles que confiam no Senhor. Este homem, ele era um idólatra, ele era pagão, mas ele ouviu falar de alguém em Israel que curava as pessoas. Ele ouviu falar do profeta. E nós vamos entender que quando nós deixamos os nossos ouvidos ouvir a voz de Deus, Deus tem milagre. Esta história vai fazer você crer que existem milagres. E o milagre não é conforme eu e você queremos. O milagre não vem assim, não. O milagre é conforme a vontade de Deus. Talvez de uma maneira simples, talvez de uma maneira complicada. Se você ficar de braço cruzado, você não vai ser curado e o milagre não vai chegar até você. Mas se você der o primeiro passo em busca do milagre, o milagre vai chegar até a sua vida. Vamos entender que muitas pessoas querem milagre, mas não querem obedecer o processo de Deus na sua vida. Naamã tinha poder, Naamã tinha fama, Naamã viveu muitas vitórias nas guerras, mas lhe faltava algo. Lhe faltava algo na sua vida, que é a cura e a salvação. Nós vamos entender aqui pela Bíblia Sagrada, a qual eu estou lendo, e aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 1, diz assim: E Naamã, comandante do exército da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento à Síria. Era homem valente, porém leproso. Meus queridos, quantas pessoas leprosas não querem saber de Deus? E muitas vezes a lepra não é na carne, não é nos ossos, não é no sangue, mas é uma lepra moral, é uma lepra espiritual, e a pessoa não quer saber de Deus. Os que não querem saber de Deus, eles viverão de mal a pior, e os sinais estão aí para todos nós que cremos no poder de Deus. E aqui nós vamos entender que Deus levanta alguém, uma menina sem nome, mas com um grande propósito. E a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 5 e nos versos 2 e 3 de 2 Reis: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Quem é que restauraria? O profeta, porque o profeta, vamos entender o ministério profético, o profeta era a boca de Deus, era o próprio Deus falando através do profeta, e o profeta só cumpria aquilo que Deus lhe mandava fazer. Então nós vamos ver que o rei da Síria, a Síria naquela época, era uma nação poderosa, frequentemente ela entrava em guerra com Israel. Naamã era o comandante supremo da Síria, o que vale hoje ao comandante das Forças Armadas do Brasil ou ministro das Forças Armadas. Ele era honrado, mas ele era rejeitado por causa da sua doença, por causa da lepra.
A lepra, ela simboliza, que diz pecado, vergonha e morte lenta, porque ela vai matando aos poucos. Muitos cânceres vão matando as pessoas aos poucos. A lepra de Naamã, ela estava na pele, na carne, do lado de fora. Como muitas vezes o câncer, ele age internamente e a pessoa acaba morrendo. Mas Deus tem cura, quando nós cremos na cura. E a palavra de Deus, ela diz aqui, no verso 5 deste livro: leva contigo 10 talentos de prata e 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Naamã, quando foi falar com o profeta, ele levou o dinheiro, muito dinheiro. Porém, o profeta não quis, porque aquele que trabalha para Deus, ele é consciente de que é um mistério e um ministério que ele está fazendo. Não se deve cobrar, porque quando nós cobramos para orar e para Deus liberar uma cura, nós já estamos sendo pagos aqui na terra e nenhuma recompensa haverá nos céus. Naamã, ele foi comprar a cura, mas o profeta não vendeu, ele deu de graça, embora Naamã não tenha compreendido como era aquela situação. Mas o encontro dele com o profeta, olha que o profeta manda dizer através de Geazi, o seu servo, segundo Reis 5:10: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Primeiro que Naamã se indignou, porque o profeta não apareceu, e ele era um homem orgulhoso. E olha aqui, ó, querido, o orgulho, ele queria honra, não simples obediência. Ele estava cheio de expectativas erradas. Pensou que o milagre seguiria o seu padrão de conhecimento, ou seja, ele pensou que ele era alguma coisa fora da sua terra e diante de Deus, mas não era. O desprezo do processo, quando ele soube que tinha que mergulhar, ele desprezou a palavra do moço de Deus, achou o Jordão inferior aos rios de Damasco. Olha o que diz aqui em 2 Reis 5:12: porventura não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? O milagre, ele estava em obedecer, e não na qualidade ou na purificação e na beleza das águas. O milagre é obediência. Obediência. Se nós obedecermos, Deus vai trazer milagre para a sua vida. E no verso 14 diz assim: desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Agora, a lição que ele levou, a obediência completa, traz o milagre completo. A cura física trouxe para Naamã a transformação espiritual. E ele diz aqui no verso 15: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Vamos entender? Naamã não apenas sarou, mas ele se converteu. Queridos, eu sou profeta de Deus para a sua vida. Nós, nesta oportunidade que a palavra de Deus nos traz aqui, eu quero falar para você que Deus tem cura para a sua alma. Deus tem cura, tem restauração. Qual é a tua lepra? Obedeça, busque em Deus e corra atrás das bênçãos do Senhor, que elas te alcançarão.